Graça e paz para todos. Vamos meditar nesta manhã em um texto que está na palavra de Deus, no livro dos Juízes, no capítulo 11 e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Meus amados, a mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã é uma mensagem que fala a respeito de rejeição. E o que é rejeição? Rejeição é desprezo. E o desprezo é uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de se lidar. Existem vários tipos de desprezo. Desprezo na área da vida conjugal, desprezo na área da família, desprezo na área da amizade, do convívio, do trabalho. Existem vários tipos de desprezo. E quando você vê uma pessoa que está desprezada por alguém, essa pessoa, meus amados, ela se sente diminuída, abandonada, rejeitada. E segundo a psicologia, as pessoas desprezadas, a maioria sofre de depressão, de ansiedade, problemas psicológicos, problemas de solidão. Quando você dá uma volta nas ruas da cidade, se você observar direitinho, você sempre vê alguém ali dormindo debaixo de uma ponte, você sempre vê alguém pedindo esmola, você sempre vê alguém drogado, você sempre vê alguém ali alcoolizado. Se você chegar para uma pessoa dessa e conversar com ela, ela estando ali em seu estado de sã consciência, a primeira coisa que ela vai dizer, olha, eu estou aqui porque eu fui desprezado, porque eu fui desprezada. Então, meus amados, esse texto aqui tem tudo a ver com aquilo que eu vou pregar, porque fala sobre desprezo. E o texto vai dizer que Jefté, ele era um gileadita, ele era um guerreiro valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Você pode observar que a história de Jefté já começa diferente das demais pessoas, porque enquanto alguns nasceram em berços esplêndidos, na bonança, na riqueza, Jefté já nasceu na pobreza, herdando um legado vergonhoso, simplesmente por ser filho de uma prostituta. Mas tinha algo em Jefté que agradava a Deus. Jefté, ele era guerreiro, valente e valoroso. Aí você pode me dizer, Diácono Cristiano Sales, no início da minha conversão, tinha algo em mim que agradava a Deus. Mas hoje está difícil porque eu estou somente à graça. Olha, meus amados, o maior inimigo do crente, sabe qual é o maior inimigo do crente? É o tempo. Porque com o tempo, as pessoas, elas não que abraçava as outras pessoas, já não abraça mais. Com o tempo, as pessoas que ligavam para você não ligava mais. Aqueles que andavam do teu lado não querem andar mais. Aqueles que te visitavam não visita mais. Sabe por quê? Porque deixou que o tempo mudasse a sua personalidade. Se você observar direitinho, meus amados, o tempo faz com que a pessoa às vezes se torne até uma pessoa orgulhoso. Não é verdade? Eu conheço um camarada, um pregador, que ele, com o tempo, ele começou a ficar muito orgulhoso, porque ele começou a ganhar um pouquinho de fama, porque antes ele começou a pregar dentro de uma favela, mas quando ganhou um pouquinho de fama, meus amados, a fama subiu a cabeça dele. Ele já não queria pregar dentro das favelas. Ele só queria pregar em igreja cheia, em igreja lotada. O orgulho com o tempo entrou dentro do coração dele. Isso é muito perigoso, não é verdade? E a palavra de Deus nos fala que Deus se agradava de Jefté, porque Jefté, meus amados, ele tinha essa qualidade, ele era guerreiro,
ele era valente e ele era valoroso. Você sabe por que Deus abençoava tanto Jó? Porque quando Deus olhava para Jó, Deus se agradava de Jó por causa das suas qualidades. Jó, lá no capítulo 1, se você ler no livro de Jó, ali no capítulo 1, você vai ver que Jó era o quê? Era um homem que morava na terra de Uz. E este homem era o quê? Ele era reto, ele era íntegro, ele temia a Deus, olha, ele tinha temor a Deus e desviava-se do mal. Olha aí, era por isso que o próprio Deus dava testemunho de Jó. Uma certa vez, Deus disse para o diabo: viste meu servo Jó, porque não há homem na terra semelhante a ele. Olha aí, meus amados, Deus se agradando de Jó e dando testemunho de Jó. Olha só que coisa maravilhosa. E Jefté, ele era o quê? Guerreiro, valente e valoroso. E quando Deus olhava para Jefté, Deus se agradava de Jefté. Mas eu quero dizer algo para você aqui, dentro desta mensagem, amém? Uma coisa, meus amados, que aconteceu com Jefté. Olha só o que aconteceu com Jefté. Eu vou entrar agora na profundidade da palavra. Os irmãos de Jefté desprezaram ele, expulsaram ele da sua casa, dizendo que ele não fazia parte da herança porque ele era filho de uma prostituta. Que coisa terrível, irmão. Olha aqui, está aqui no capítulo 2. Diz assim: também a mulher de Gileade lhe deram filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olha aí, está aqui na palavra, meus amados. Eu não estou aqui pregando nada que tenha, que não esteja aqui dentro da palavra. Estou pregando o que está dentro da palavra. Amém? E a Bíblia vai dizer que Jefté teve que fugir da face dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi, se juntou a homens levianos que vieram ao seu encontro. Está aqui no versículo 3. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi e se ajuntou a homens levianos, né? Que eram homens maus, homens que faziam coisas erradas. Mas Jefté, meus amados, não fez coisas erradas igual esses homens faziam. Não, esses homens foram até o encontro dele, se juntaram a ele, amém? E ali eles ficaram ali, junto de Jefté, apoiando eles em alguma coisa, né? Então, a Bíblia vai dizer que Jefté fugiu da face dos seus irmãos e foi morar nesta terra. Da mesma forma, aconteceu também com Davi. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele se escondeu na caverna de Adulão e vieram ao seu encontro, o encontro de Davi, homens que estavam em dificuldade, que estavam endividados, descontentes. Olha aí, Davi também aconteceu com Davi. Davi fugiu e homens se ajuntaram a ele e vieram ao encontro dele quando ele estava na caverna. E a gente sabe, meus amados, que tudo aquilo que Deus faz, Deus tem um propósito. Aqueles homens que estavam ali, dentro daquela caverna, que se juntaram a Davi, amém? Eles começaram a servir Davi e com o tempo ali, eles se tornaram soldados de Davi. Davi nomeou aqueles homens para ser os seus soldados. Olha aí, tudo que Deus faz, meus amados, Deus tem um propósito. E Deus também teve um propósito aqui na vida de Jefté. Houve uma reviravolta, você vai ver. E a Bíblia vai dizer, meus amados, aqui no texto, que Jefté teve uma reviravolta muito grande na vida dele. Veja só, os anomitas, eles começaram a pelejar contra os filhos de Israel. Eles começaram agora a querer guerrear contra aquele povo
para destruir o povo ali, que era da cidade de Jefté, ali em Gileade. Então, meus amados, os líderes de Gileade e os anciãos, eles não sabiam o que fazer, porque eles queriam ter alguém para defender ele. Então, os irmãos de Jefté, que sabiam que Jefté era um homem valente e valoroso, se lembraram de Jefté, e falaram ali com aqueles anciãos, e eles foram até o encontro de Jefté, para que Jefté pudesse ali defendê-los. E prometeram colocar Jefté, olha só, como cabeça, ou seja, Jefté seria o seu líder. Aí Jefté, quando eles chegaram lá e começaram a conversar com Jefté falou: vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora vocês me procuram quando eu estou em dificuldade? Geralmente não é assim, meus amados, que acontece. As pessoas aprontam com a gente, faz coisas terríveis, fala mal da gente, começa a vender a gente, começa a dizer coisas que a gente não fez. Aí lá na frente, essas pessoas começam agora a precisar da nossa ajuda, começam a precisar do nosso socorro. Sempre isso acontece. E a Bíblia vai dizer que eles começaram ali a apelar para Jefté, vinha ao encontro deles e junto com eles para combater ali aqueles anomitas, e disseram: não, você vai ser chefe de todos ali em Gileade. E Jefté, meus amados, ele concordou, conforme está aqui no capítulo 11, versículo 29, e foi para guerrear ali contra aqueles anomitas. Aqui no versículo 11 e versículo 29, bom a gente ler, amém? E olha aqui, no capítulo 11, versículo 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. Olha aí, Jefté, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele foi para guerrear contra esses anomitas. Amém? E diz a palavra de Deus, né? Aqui nesse texto também, que ali ele fez um voto, amém? Que se o Senhor entregasse ele nas mãos ali daqueles anomitas, a primeira pessoa que ele chegasse ali na sua cidade, ele iria sacrificar. Mas isso aqui, meus amados, é outra história. Eu não vou entrar aqui nessa história, porque aqui já entra na história da filha de Jefté. Mas a mensagem aqui que eu estou pregando é a respeito do desprezo sobre aquilo que aconteceu com Jefté, que Jefté foi desprezado pelos seus irmãos, mas Deus ali usou Jefté para que ele voltasse ali para a sua cidade, desse ali vitória, guerreasse ali contra aqueles homens, e Deus ali deu vitória a Jefté. Mas o que é que eu aprendo, meus amados, com esta passagem de Jefté? É que o segredo, olha aí, o segredo da vitória de Jefté e sua superação, porque Jefté estava muito ali angustiado, porque os seus irmãos lhe abandonaram, ele foi lá para aquela terra. Mas o segredo de Jefté, a superação de Jefté, é que Jefté, ele não saiu da presença de Deus. Mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, mesmo indo morar naquela terra de Tobi, em um lugar diferente, se juntando a homens levianos, Jefté, ele não saiu da presença de Deus, meus amados. Olha aí o segredo da vitória de Jefté. Ele continuou como um guerreiro valente e valoroso. Jefté, ele não esqueceu as suas origens. Ele não esqueceu quem ele era. Ele continuou sendo o mesmo. Porque não é fácil, meus amados.
uma pessoa ser rejeitado, ser expulso de casa, não herdar a herança dos seus pais, viver longe da sua terra, sendo humilhado, amém? Se juntar a pessoas que não faziam parte da sua linhagem, mas ele não esqueceu quem ele era. Ele continuou na presença de Deus, ele continuou como guerreiro valente e valoroso. Amém, meus amados? E a Bíblia vai dizer que Jefté, ele superou todos os seus traumas, ele superou seu passado difícil, seu passado vergonhoso, e foi um homem vitorioso. E a Bíblia vai dizer que Jefté, meus amados, olha só, ele, através da sua coragem, através da sua bravura, através da sua fé, o seu nome foi escrito, olha só, no livro aos Hebreus. Olha aí, tá lá na Galeria da Fé, no capítulo 11 e no versículo 32, no livro dos Hebreus, ele foi lembrado, meus amados. Olha só que coisa maravilhosa. Ele foi lembrado lá no livro dos Hebreus como homem de fé. Olha aí, eu vou ler mesmo, meus amados, porque já está no final da pregação. Amém? Hebreus no capítulo 11 e no versículo 32. Deixa eu procurar aqui. Eu estou com minha Bíblia aqui na mão, se eu não achar, mas coisa boa a gente ler. Está aqui, meus amados, falando a respeito de Jefté. É porque eu não estou aqui achando aqui, mas está por aqui em algum canto aqui. Meu Deus, me ajude, Senhor. Porque esta mensagem, ela é muito forte. Tá aqui, né? Mas eu não estou achando, porque a minha Bíblia ela tem uma letra muito pequenininha, mas o importante é que Jefté, ele foi lembrado por Deus e também pelos homens. Amém? Então, meus amados, que fique aqui esta mensagem para os nossos corações nesta manhã, e que Deus continue cada vez mais nos abençoando. Amém?